Boa tarde, começamos a gravar e eu vou compartilhar aqui com vocês o material de hoje. Hoje a gente vai, como vocês podem ver aqui, eu vou fazer com vocês uma revisão para a prova integrada. Então, tudo que eu falar vai ser voltado para a prova integrada, e vai ser uma revisão bem rápida. A gente só vai passar mesmo pelos conceitos. Eles já foram revisados, eles já foram completamente falados. O finalzinho lá, eu vou, não vou explanar muito. Acontecendo aqui. No finalzinho, eu não é uma matéria que a gente já revisou ainda, mas isso não tem nenhum problema. Eu vou revisar ela sem nenhum problema. Mais para frente, a gente também vai fazer uma aula um pouco mais detalhada sobre ela. Então, vai ficar muito melhor mais para frente para falar sobre as eficácias das normas constitucionais, dos princípios, dos direitos fundamentais. Então, bora começar. Primeiramente, a gente vai falando aqui do que é o direito constitucional. A gente volta falando aqui do princípio. O direito constitucional ele é um ramo do direito público e ele vai estudar as normas e a funcionabilidade das normas constitucionais na sociedade. Ou seja, princípios constitucionais, organização do Estado, classificações de constituições, tudo isso, tudo que tem a ver com essa parte da Constituição, ele vai falar. Mais para frente, a gente tem, dentro do direito constitucional, a gente tem um ramo chamado de constitucionalismo. Constitucionalismo, ele é uma prática, ou seja, ele é uma teoria que defende que esse ramo constitucional, ele é uma limitação para o poder do Estado. Ou seja, a Constituição, ela vem sendo uma limitação para o poder estatal. O que seria essa limitação? O constitucionalismo, ele é um movimento. Quando a gente entende movimento, ele é um movimento que parte da teoria para a prática. Ou seja, as normas de direitos constitucionais, o constitucionalismo vai dizer, e ele surge nesses movimentos para buscar uma norma que consiga limitar o poder do Estado, muitas vezes por meio de uma constituição. Essa constituição pode ser ou escrita ou uma constituição costumeira. Ou seja, quando ele traz uma constituição escrita, é quando ele ganha mais força. Se a gente pensar, por exemplo, em 1964, quando se tem a ditadura militar, durante aqueles 20 anos de ditadura militar, a gente teve esse movimento dentro do país de constitucionalismo, ou seja, queria uma constituição que barrasse esse poder do Estado, que iam limitando o poder do Estado. E aqui a gente tem quatro, a gente coloca quatro elencações desse constitucionalismo, ou seja, ele vem querendo limitar o poder arbitrário do Estado, ele tem uma criação de constituições escritas, ou seja, colocar a Constituição de forma escrita, porque quando uma lei ela é escrita, ela ganha mais força. 3. A função da Constituição deve ser servir à sociedade, ou seja, as normas constitucionais, as leis constitucionais, elas têm a relevância de servir à nossa sociedade. Depois, a gente tem uma evolução histórica, ou seja, a Constituição, ela vem mesmo dessa evolução histórica constitucional, ela vem dessa evolução. Então, tudo isso cria esse movimento constitucionalista. Isso que é o constitucionalismo? Ele é um movimento que parte da ideologia, ele cria essa ideia, parte dessa teoria, e ele defende a prática, que o Estado deve ter essa Constituição que garanta direitos fundamentais, como a saúde, a educação, que garanta o funcionamento do Estado, ou seja, tudo que o Estado faz, o seu cidadão, ele tem esse conhecimento. Agora, um outro assunto que a gente vai partir é a classificação das constituições. Quando a gente fala de classificações das constituições, isso é um ramo que o direito vai dando, e é para entender mesmo a classificação da Constituição, é para conseguir nortear e se entender como que as constituições
se deram ao longo do tempo, ou seja, cada Constituição vai ter uma característica, então a gente começa a classificar essas características para poder estudar, porque cada Constituição ela vem de um movimento histórico, e quando a gente entende esse movimento histórico, também fica mais fácil entender as leis, porque cada lei ela tem que ser aplicada ao seu movimento, à sua história ali. A lei ela vem se criando também a partir da história, e entender essa classificação a gente entende como que essa lei ganha essa eficácia. A primeira classificação é contra a origem da Constituição. Ela pode ser outorgada, promulgada, cesarista ou pactuada. A outorgada é aquela Constituição que é imposta, ou seja, uh, uma constituição de um governo autoritário. Normalmente ela é imposta, ou seja, o governo cria sem que tenha uma Assembleia Constituinte, sem que tenha uma votação populacional, sem que tenha um aceite da população sobre aquela Constituição, sobre aquela norma. Ela é verdadeiramente, entre aspas, ela é empurrada goela abaixo do seu povo. Então, isso que é uma Constituição outorgada. A promulgada, ela já é diferente. Ela já vem de um movimento mais social, então ela tem na sua formação uma assembleia constituinte, e essa assembleia, ela passa por uma série de votações, ela passa por uma série de análises com o povo também. É uma constituição que o povo enxerga sendo criada, que o povo queria e que o povo enxerga sendo criada. Então, quando ela vem, quando ela ganha a sua eficácia, quando ela é promulgada, ela tem toda aquela aceitação do povo. A cesarista, também conhecida como bonapartista, ela é feita através de um plebiscito popular e ele é um projeto do imperador, ou seja, meio que ela, como o segundo nome dela já diz, né, que ela também é conhecida, bonapartista, ela foi uma constituição, um modelo de constituição que se viu durante o governo de Napoleão Bonaparte. E o que que acontece? O imperador, ele cria esse projeto constitucional e ele dá ao seu povo meio que o direito à escolha, se quer ou não essa Constituição, mas ainda assim é meio forçado. Mas basta você entender que é um projeto que um imperador cria e que ele pede esse aceite populacional. Ele vota, a população quer, a população não quer. E a pactuada, ela é uma constituição criada por duas forças políticas opostas que estão dentro daquela sociedade. Ou seja, ela é uma constituição que ela tem ali mais como uma constituição que pacifica aquelas duas forças opostas. Ela serve mais para o Estado do que uma constituição que fosse promulgada, feita por uma Assembleia Constituinte. Então, uma coisa que vocês precisam lembrar, principalmente para a prova integrada que está chegando, é toda essa classificação. Quanto à origem, a gente tem uma ortogada e promulgada, que são as duas mais importantes. A outorgada é aquela imposta, ou seja, vem de um governo autoritário que é imposta a seu povo, e a promulgada, ela tem a aceitação do povo, por uma ela passa por um processo de formação por uma assembleia constituinte. A segunda forma a segunda classificação de constituição é quanto à forma dela. Ela pode ser escrita, costumeira ou uma constituição legal. Uma constituição escrita ou também instrumental, que é conhecida, é uma constituição que ela é organizada e sistematizada. Ou seja, ela é uma constituição como a nossa Constituição brasileira. Ela está no papel, ela é escrita. Só que muito mais do que ser escrita, ela tem uma organização. Ou seja, se você pegar a nossa Constituição, do primeiro artigo ao último, dá para perceber ali que aquela Constituição tem uma organização. Ela fala primeiro dos princípios fundamentais, depois dos direitos fundamentais, deveres, formação do Estado, o que cada poder estatal deve fazer, ou seja, ela tem essa organização. Ela é organizada em capítulos, cada capítulo tem a sua seção, cada seção vai tendo seus títulos, e assim vai. Tem essa organização, essa estruturação sistemática. E essa sistematização é o que torna ela instrumental, por isso ela também é conhecida como uma constituição instrumental. Escrita porque a maioria, toda constituição que tivesse organização, tivesse sistematização, automaticamente ela não consegue ser feita se ela não for escrita. Por isso ela tem essa escrita, por isso que a gente define ela como uma constituição escrita. A forma dela, o formato mesmo que você pega é escrita.
As costumeiras, elas podem ser ou constituições não escritas, ou elas têm textos muito esparsos. Um exemplo é a Constituição dos Estados Unidos. Eles têm uma Constituição que tem alguns textos escritos, só que esses textos são esparsos, ou seja, a Constituição da União Norte-Americana, ela tem aqueles textos mais como um exemplo, uma exemplificação das leis. Então, as normas constitucionais ali são muito esparsas, não tem essa sistematização, não é uma Constituição igual a nossa, que fala sobre vários direitos, vários deveres, que fala sobre a organização do Estado, não. Ali são textos mais esparsos que vão mostrando mais mesmo o que eles entendem ali, vai mostrando mais um exemplo de como o Estado deve fazer, não uma sistematização de como o Estado deve ser. E uma Constituição legal, também dentro desse aspecto, poderia ser uma Constituição conhecida como. Ela é comparada à Constituição costumeira, ela tem também seus textos esparsos, mas a costumeira, ela também pode ter uma modalidade que não seja escrita, por isso que ela se diferencia da Constituição legal. A costumeira também pode ser como a Constituição da Inglaterra. A Constituição inglesa ela é uma constituição costumeira, ou seja, os princípios e normas constitucionais daquele país são costumeiros, estão na boca do povo, entre aspas, que a gente pode falar assim. Então, a população, o governo conhece aquelas leis, mas não são leis que foram escritas, não são as leis que estão no papel escrito, mas elas ainda são uma Constituição que formam a base e o princípio daquele país. Uma segunda classificação, uma terceira classificação para essa Constituição é uma quanto à sua extensão. Quando a gente pega constituições, dá para perceber que elas podem ser ou falar de muita coisa ou quase nada. As sintéticas, elas contêm somente princípios fundamentais, ou seja, na própria palavra a gente entende uma coisa sintética, uma coisa mais curtinha, mais pequenininha. Então, constituições sintéticas, elas vão ter mais ali nelas só os princípios fundamentais, ou leis muito pequenininhas, ou talvez só os direitos e deveres, só os princípios mesmo ou mesmo a formação do Estado. É um texto constitucional que é pequeno, que não tem muita abordagem, ou seja, que a abordagem que a Constituição faz dos assuntos dela não é esparso, ou seja, ela não fala de uma coisa, ela não vai falar de formação do Estado e falar de direitos e deveres e falar sobre princípios, ela vai falar de um assunto. Agora, as analíticas, elas abordam todos os assuntos. As analíticas são constituições maiores, são constituições mais extensas em seu conteúdo, ela vai falar de tudo. É como a Constituição brasileira. A gente fala desde princípios, direitos fundamentais, a gente fala sobre competência do Poder Judiciário, fala sobre algumas leis de processo civil, de processo penal, então dá para ver que ela aborda muitos assuntos, ela analisa, ela tem essa análise de muitos assuntos. Quanto ao conteúdo, ela pode ser material, formal ou um conceito misto entre os dois. O material, ele contém normas fundamentais à estrutura do Estado. O formal, ele contém o processo de sua formação. Ou seja, uma constituição com conteúdo material, quando fala que ele contém normas fundamentais à estrutura do Estado, o que ele vai ter? Ele vai ter ali que o Estado, as normas que vão reger aquele Estado, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. A estrutura do Estado vai ser formada por legislativo, executivo e judiciário. É isso. Ela coloca ali na matéria dela, por isso material, é uma matéria mesmo, é como se estivesse falando de matéria. Só aquele conteúdo. Só aquele conteúdo de falar é isso e é isso. Agora, o formal, ele conta o processo de formação. Ou seja, o Estado será formado por isso, isso e isso, como a Constituição brasileira. O Estado será formado pelos distritos, União, municípios. O Estado será formado pelos tais poderes. O Estado seguirá as normas e conceitos dos princípios. O Estado irá falar em todas as leis sobre os direitos fundamentais, e assim vai.
ele conta ali, vamos dar para colocar entre aspas, que as constituições vão ter uma historinha ali da formação mesmo desse processo seu de formação, do processo de formação do Estado. E o conceito misto é uma constituição que aborda as duas coisas, aborda tanto normas fundamentais, quanto a estrutura do Estado, quanto o processo de sua formação. Então, existem constituições que são só materiais, constituições só formais, e a maioria, quando escritas, ela conta tudo, ou seja, tem direitos fundamentais, estrutura do Estado, processo da formação, como a Constituição brasileira. A Constituição brasileira, ela tem tanto um modelo formal quanto material, ou seja, ela se enquadra aqui numa classificação, num conceito misto. Porque a gente tem as normas fundamentais, a gente fala da estrutura do Estado e também falamos do processo de formação do Estado. Agora, contra a elaboração das constituições. A gente pode ter uma elaboração dogmática e histórica. A dogmática, ela é sempre escrita e ela vem de teorias pré-concebidas. A história, ela forma-se por um longo processo. Uma constituição, quando ela vai ser elaborada, o que que a gente integra nela ali? Quando a gente começa a construir qualquer texto, seja ele um trabalho, um resumo, um artigo, a gente precisa de um material para construir, ou seja, a gente se baseia em alguma coisa. Então, uma constituição dogmática, ela é isso. Ela vai se basear em normas e princípios que já existem. Novamente, usando o exemplo da nossa Constituição brasileira, ela é baseada em normas e princípios que já existiam. Direitos fundamentais, direitos humanos, dignidade da pessoa humana, a estrutura do Estado, de ter poder legislativo, executivo, judiciário, ela não cria aquilo. Várias das normas constitucionais a gente integrou de ideologias e ideias que já existiam. Então, por isso que ela se chama uma Constituição já pré-concebida, teorias já pré-concebidas. Dogmatismo, algo que já está fixado, algo que já é aceito, algo que é aquilo e não muda, algo que não é mutável. Então, é isso que é uma constituição dogmática. O seu assunto já é aceito, já é estabilizado, já está ali. Então, a gente só elabora ela baseando e incorporando princípios que já existem. Agora, as históricas não. Um exemplo bom para a histórica é a Constituição inglesa, novamente. Ela é uma Constituição que vem se fundamentando, que se fundamenta, que vai se estabilizando ao longo da história da Inglaterra. Ela é uma Constituição que se forma por um longo processo. Tanto que ela é uma Constituição costumeira, ou seja, é uma Constituição que já está há tanto tempo, são normas e princípios que já se conhecem há tanto tempo naquele país que não tem nem a necessidade de ser escrita, porque todo mundo já sabe, ela é histórica, tem essa formação, tem esse longo período para se formar, baseado em muitas coisas, as ideias vão mudando até se consolidarem ali. Então, essa é o modelo de elaboração de uma Constituinte histórica. As constituições, essas daqui, dá até para perceber se você olhar o tempo delas. Se for uma constituição que está há muito tempo num país, ou seja, ela perpetua por muito tempo naquele país, normalmente são históricas. Por quê? Porque já dá para ter uma noção que demorou para se criar aquilo. Constituições mais novas, principalmente quando a gente fala da América Latina e América do Sul, são constituições dogmáticas, ou seja, ideologias e ideias que nós já retiramos de outros lugares, que nós incorporamos na nossa Constituição. A Constituição brasileira, ela tem 30 anos, é uma Constituição novíssima. Perto de muitas outras, é uma Constituição muito recente. Então, ela é uma Constituição dogmática, tanto por esse... Ela é recente, ou seja, não teve um tempo para sua formação, tanto porque várias ideias que nós são utilizadas na Constituição já eram pré-concebidas, já eram aceitas, já eram estabilizadas, e nós incorporamos ela. Quanto à alterabilidade, quando se analisa uma Constituição, a gente tem que pensar que uma norma, ela tem que ser eficaz para a sua população. Então, uma norma, ela não pode ser imutável para sempre. E é estranho mesmo falando isso de Constituição, mas é também. Uma Constituição, para acompanhar a sua sociedade, ela tem que ter mudanças. Então, quando falamos de mudança da Constituição, é esse grau que se pode mudar uma Constituição rígida. É um processo muito dificultoso, ou seja, tem que passar por uma série de análise, tem que passar por uma série de votação, e passo de votação
passa de votação para uma casa, passa de votação para outra casa. Flexível, um processo muito facilitado, ou seja, muito amplo de se fazer. A semiflexível vai depender da matéria, ou seja, vai depender do que a Constituição está tratando. Se for uma matéria, por exemplo, isso aqui é um exemplo mesmo, de direito processual, vai ser fácil mudar porque o processo tem que ser mudável. Se for sobre direito de família, vai ser mais difícil, mesmo quanto à matéria dela. E as fixas, elas só são alteradas por um poder igual àquele que a criou. Ou seja, para mudar uma Constituição fixa, só mesmo criando outra Constituição. Uma rígida, ela passa por um processo dificultoso, ou seja, qualquer norma, qualquer coisa dentro daquela Constituição vai passar pelo mesmo processo para sofrer modificação. Isso que é uma Constituição rígida. E é um processo que é demorado, que é difícil, que não é qualquer pessoa que consegue pedir, que não é qualquer casa dos poderes que consegue propor uma mudança. Existe uma análise, tem que passar por um período de tempo, normalmente precisa de passar por uma análise, passar por outra. Flexível, a gente pode entender como um processo que a mesma, a mesma competência que tem para mudar qualquer outra lei do Estado consegue mudar a Constituição. Ou seja, se eu quiser mudar, se quiserem mudar o Código Civil, é o mesmo processo para mudar a Constituição. Processos são os mesmos, a facilidade é a mesma. Semiflexível a depender da matéria. Tem matéria que consegue mudar, tem matéria que não consegue. Tem matéria que é, por exemplo, se a gente fosse falar sobre uma matéria difícil. Se fosse uma matéria de direito processual, seria difícil. Uma matéria de direito material, seria fácil. E por aí vai. E as fixas, elas só vão ser alteradas mesmo por um poder igual a que a criou. Quanto à dogmática, ela pode ser ortodoxa ou ela pode ser eclética. Ortodoxa só vem de um. Então, a dogmática é quando a todo aquele sistema, tudo aquilo que é aceito na Constituição, ou seja, as ideologias e ideias que a Constituição vai trabalhar. A ortodoxa, ela é uma ideologia só, ou seja, uma Constituição que vai falar apenas com uma ideia, vai se basear apenas em uma ideia. Ou as ecléticas, que conciliam diversas ideias. Ideias essas podem ser sobre direitos humanos, direito ambiental, uma Constituição que fala sobre muitas, muitas coisas também. Ou seja, carrega diversas ideologias, diversas ideias sociólogas, filósofas que já se perpetuaram dentro da sociedade, uma Constituição eclética ela carrega. E agora uma segunda matéria, uma segunda pergunta que também vai ter na prova integrada, vai ser sobre o histórico das constituições. Aqui já é histórico das constituições, é algo bem mais demorado de falar, então eu vou falar bem rápido de tudo, para a gente poder ter tempo ainda de trabalhar. A última coisa que eu quero trabalhar com vocês, que é a eficácia das normas. Eu quero explicar isso aqui um pouquinho mais detalhado, porque é algo que a gente ainda não revisou. As constituições. A primeira Constituição brasileira foi a de 1824. Ela é uma Constituição, se a gente pegar as classificações, outorgada porque foi o imperador que outorgou ela para o seu povo. Ela dividiu o seu território não em estados, mas em províncias. Essas são as principais características que é importante guardar dessa Constituição. Ela era de uma monarquia hereditária, ou seja, nós não tínhamos nem o poder federativo nem republicano, não tínhamos esse presidencialismo que nós tínhamos, não era uma votação, era o imperador, era uma monarquia, então o poder do Estado, o poder de quem ia tomar conta do Estado era passado de pai para filho. Quadripartição dos poderes, ela tinha o judiciário, o executivo, o legislativo, só que como uma moderação, mas ela tinha o poder moderador. Poderador, poder moderador, e esse apenas entregues às mãos do imperador, ou seja, às mãos daquele monarca. E ela era semi-rígida, ou seja, matéria podia matar, tinha matéria que podia mudar, tinha matéria que era difícil de mudar. Então, dentro dessas classificações, outorgada e semi-rígida, o mais importante aqui também é ele lembrar que ela era uma
Constituição, que diferente das outras que vão vir, ela tinha esse quarto poder, que era o poder moderador. A monarquia era hereditária, o poder passava de pai para filho, e o território brasileiro não estava dividido em estados, mas sim em províncias. Aí a gente passa para a Constituição de 1891, primeira Constituição já republicana com um poder presidencialista no país. A gente tem a nossa independência e logo após vem essa Constituição para se consolidar também essa nossa independência. Então, ela é uma Constituição republicana, ou seja, vem de uma república. Ela já agora começa a separar o Estado com uma forma federativa, ou seja, agora somos uma federação. Ela traz a república, ela é presidencialista e ela retira ao quarto poder. Então, a gente começa a ter três poderes no Estado: legislativo, executivo e judiciário. Constituição de 1934. Ainda se mantém a forma federativa do Estado, a forma de governo é república, o sistema de governo presidencialista, o voto, aqui agora são coisas importantes, porque até então, a forma do Estado ser federativo nós tínhamos, nós temos uma república, nós ter presidencialistas, nós tínhamos. Só que a Constituição de 1934, ela tem um diferencial tanto pelo governo que estava na época, tanto pelas mudanças que ela vem trazer. Ela vem do governo de Getúlio Vargas, que foi o presidente conhecido como o pai dos povos, o pai dos pobres, e aqui ela vai trazendo diversos direitos, direitos esses econômicos, sociais. Ele instaura, junto com essa Constituição, a Justiça do Trabalho e instituições que criam normas, ele institui normas sobre direito de família, educação, cultura, ou seja, era algo que a gente não via. Não conseguia se ver antes na Constituição, antes de 1934, essa preocupação com o Estado, essa preocupação com o social, com o povo. Então, essa Constituição ela já traz esse diferencial. Aqui, o voto passa a ser obrigatoriamente secreto, obrigatório para todos, maiores de 18 anos, e pela primeira vez na história se tem aqui o voto estendido às mulheres, ou seja, as mulheres, a partir de 1934, vão ganhando mais espaço, vão ganhando mais direitos. Então, dentro do que se discute sobre o direito das mulheres, isso aqui foi um marco muito importante para o nosso país, quando o voto ele passa a ser estendido para as mulheres. Aqui eu abro um parênteses, porque nenhuma outra lei proibia as mulheres de votar. Só que o que acontecia com a sociedade da época, as mulheres acabavam não votando, mesmo elas tendo essa permissão meio implícita, porque não era proibido. Mas aí, em 1934, quando se tem mesmo escrito, as mulheres podem votar, se torna mais forte esse direito. Então, elas ganham elas são reforçado esse direito, a gente pode dizer mesmo que elas ganham esse direito, e esses são os marcos importantes. 1937. Agora, em 1937, já também acompanhando a época histórica, cada Constituição dá para se perceber que ela acompanha o que está acontecendo na história do país. Ela é outorgada por Getúlio Vargas, ela é outorgada por Getúlio Vargas, e com isso ela fortalece o poder executivo. Ou seja, aquele equilíbrio entre os três poderes já não se tinha aqui mais. O poder executivo tomava muito mais à frente dos demais outros poderes. Embora tinha previsão de direitos e garantias fundamentais, eles poderiam ser suprimidos num caso chamado estado de emergência. Ou seja, se fosse mais importante, se demonstrasse ser mais importante proteger o Estado, podia-se o Estado passar por cima desses direitos e garantias do seu cidadão. Ou seja, a importância maior, o estado de necessidade que se tinha ali era proteger o Estado. Então, poderia se passar por cima, entre aspas, desses direitos e garantias. No final, a Constituição havia dispositivo que institui o estado de emergência.
ela foi inspirada em regimes também da época, ou seja, como uma constituição, qualquer norma, qualquer lei, acho que tudo que a gente vai ver dá para já se subentender que acompanha a história que o mundo está passando. Desde, desde a, que é a Desde o final da Primeira Guerra Mundial de 1918 até então, começou-se na Europa a se exercer, a ter movimentos nazistas e movimentos fascistas, ou seja, essas ideologias políticas, essas ideologias que surgiram na Alemanha e na Itália começam a ganhar força e se espalham para o mundo. Getúlio Vargas, para construir a nossa Constituição, ela se inspirou nisso. Então, quando vocês for, para decorar, é até interessante entender a época mesmo, 1937, um pouquinho antes já da estourada da Segunda Guerra Mundial, regime fascistas e nazistas já estavam perpetuando, já estavam com fogo total na Europa, e Getúlio Vargas, com essas ideias, também acaba outorgando essa Constituição em 1937. Então, por isso que ela carrega tantas ideologias que barram os direitos humanos, que não defendem o social. Ela vem mesmo dessa época muito conturbada da nossa história. 1946, e ela é promulgada a, logo após a Segunda Guerra Mundial acabar em 1945. Getúlio Vargas, dentro dela, convoca eleições diretas e quem sobe ao poder é o General Dutra. E foi uma Constituição promulgada já. Aí aqui, o governo de Getúlio Vargas, naquela época da história, com a Segunda Guerra Mundial sendo perdida, o governo também aqui passa por uma estabilidade, também acompanhando tudo que acontece nesse mundo. E então esse governo perde esse poder, Getúlio Vargas acaba tendo que promulgar uma Constituição e ele convoca eleições diretas, ou seja, quando Getúlio Vargas já sai do poder, nós temos uma nova Constituição que volta a ter os direitos e deveres do cidadão. No nosso país, ele fica com essa república, volta a ter eleições até 1964, 1º de abril de 1964, quando nós temos o golpe militar. Então, o golpe militar ele vem tomando o poder do Estado, ou seja, a partir dali nós já não se tinha mais uma votação presidencialista, não se tinha mais um presidente subindo ao poder, nós tínhamos mesmo uma ditadura militar. E como qualquer outra necessidade de mostrar que temos ali uma fixação, assim como uma norma ela vem para mostrar a sua eficácia, a ditadura militar tem-se ali em 1967 a ortogação da sua Constituição. Constituição essa que ela tem um diferencial das demais constituições, tanto as passadas quanto as que vão vir para frente. Por quê? Porque o governo militar usava como desculpa na época que a Constituição ela seria meio que temporária, porque ele estava buscando uma segurança nacional. Coloquei aqui tem entre aspas que buscava essa segurança nacional. Então por isso mesmo se tinha essa Constituição. Se formos pegar as classificações das constituições e colocarmos essa Constituição de 64, essas classificações, vai perceber-se que a maneira que ela podia mudar a norma era muito flexível, ou seja, qualquer outra norma, qualquer mudança de norma na Constituição era muito fácil. Os poderes voltaram-se a ser plenos para a União e para o Poder Executivo, e a gente teve uma redução gradual de direitos, essas reduções graduais de direito que vem acontecendo com esses AIs, desde o primeiro AI até o 5, que foi o pior, né, dentro dessa ditadura, o que mais barrou os direitos humanos, o que mais barrou tudo que nós já tínhamos construído sobre o social desse país, foi barrado por esse AI-5. Então, essa redução gradual dos direitos era um bom exemplo, era uma forma dessa Constituição, desse governo controlar esse povo, de controlar esse país. Então, em 64, nós temos essa ortogação dessa Constituição essa que era muito fácil de mudar, por isso nós vamos ter, ao longo da história, nesses 20 anos de ditadura, vários AIs sendo promulgados,
sendo outorgados, no caso, né? E em 1969 já se podia falar que o Brasil até tinha mais uma Constituição, porque de tantas emendas constitucionais que viemos tendo desde a outorgação de 67 até então, o que é muito pouco, porque é 67, 68 e 69, são 3 anos. A Constituição, se pegar o texto de 67, a primeira que foi promulgada, a primeira que foi outorgada e a de 69, são textos constitucionais completamente diferentes. Então, se fala aqui de talvez uma Constituição de 69, mas isso já é uma corrente defendida, são ideias que são defendidas. E aqui, quando se fala dessa Constituição, a gente tem duas correntes: uma que fala que sim, que a Constituição ela mudou, e uma que fala que não, que era só emendas, que era só mudanças mesmo, e que isso não mudou a Constituição, porque não teve mesmo um ato de falar, ó, aqui essa Constituição. Não. Então tem essas duas correntes. E por fim, a Constituição que até hoje está vigente, a Constituição de 1988, que fez 30 anos esses tempos atrás. E novamente, como qualquer outra Constituição acompanhou a sua época histórica, a de 88 não seria diferente. A Constituição de 88, ela vem com o ideal, ou seja, um movimento constitucionalista. Como já falei no começo aqui, esse movimento constitucionalista é essa ideia, essa ideologia que tenta colocar na teoria, ou seja, barrar o poder do Estado. E a Constituição de 88 é um ótimo exemplo dessa ideologia constitucionalista, desse poder constitucionalismo. Por quê? A gente teve ali a ditadura militar, 20 anos, que foram, ao longo da história, conhecidos como os 20 anos de terror, e essa população começa a querer mudanças. Então, quando a gente começa a querer mudanças, nada é mais forte do que uma Constituição que barra esse poder estatal. Então, uma luta pela redemocratização se inicia em 84. A gente pede por diretas já, ou seja, o presidente que suba um presidente no poder depois de 20 anos. Vence aqui Tancredo Neves e os membros do Congresso foram convocados para fazer uma Assembleia Constituinte. Ela é promulgada, ela é uma Constituição mais rígida na sua mudança, ou seja, não é tudo que consegue mudar nessa Constituição, o que é muito bom. A Constituição Federal de 88, o artigo 5º dela, os direitos e garantias, eles não podem ser mudados, são cláusulas pétreas, ou seja, vão continuar ali. Nenhum direito, nenhuma garantia que foi estabelecida, que foi dada ao seu povo, pode ser diminuída. Podemos aumentar. Tanto que, em uma emenda de alguns anos atrás, se colocou na Constituição um inciso a mais, no seu artigo 5º, falando sobre o direito e acesso à internet. Então, aumentou um direito e uma garantia fundamental, mas nunca vai poder diminuir. Então, esse é o diferencial dessa Constituição, tanto que ela é conhecida como uma Constituição cidadã, por entregar tanto ao seu povo, por entregar mesmo esses direitos e essas garantias. Agora a gente fala de poder constituinte. Quando a gente falando tanto de constituições, 7 constituições que tivemos no país, é importante também entender como que essas constituições podem mudar e o que leva elas a mudar, o que leva a ser criada uma constituição, o que leva a fazer uma emenda constitucional. O poder constituinte, ele é uma autoridade soberana responsável por criar ou reformar uma constituição. Ou seja, o poder constituinte é o que vai mesmo criar uma Constituição, ou seja, eu vou criar uma Constituição nova, como a Constituição de 88 que se cria, ou vai mudar, como a emenda que eu falei para vocês, do direito do acesso à internet. É um direito que foi criado, ou seja, uma emenda, emendaram aquela Constituição, vem mesmo de emendar, reformando ela, acrescentando o direito, estabelecendo a organização política e jurídica do Estado. Poder constituinte originário. O poder constituinte originário, ele instaura uma nova ordem jurídica, ou seja, na própria palavra dele, originário, é aquele que vai criar uma constituição.
a finalidade dele, criar um novo Estado, criar uma nova Constituição. Ele é subdividido em histórico e revolucionário, ou seja, vai estruturar pela primeira vez o Estado, ou seja, vai criar pela primeira vez o Estado, como a nossa Constituição de 1824, criou-se pela primeira vez ali aquele Estado que foi outorgado pelo imperador, com os 4 poderes e tudo mais. Revolucionário, todos aos posteriores, ou seja, a gente já pega ideias que nós já tivemos, que vamos dar mesmo essa revolução estatal. E ela pode ser outorgada, declaração unilateral de vontade, normalmente um regime autoritário, ou por uma Assembleia Constituinte. Característica: ela instaura uma nova ordem jurídica, ela cria essa nova ordem jurídica, ela não tem que respeitar nenhum limite, nada que venha de constituições anteriores, ou seja, porque ela está criando uma nova. Ela é incondicionada, ou seja, o poder, esse poder constituinte originário não se submete a nenhum outro, e ela tem esse poder de fato e esse poder político, ou seja, uma energia, uma força social que antecede, que cria essa nova ordem jurídica, antecede uma nova ordem jurídica. Junto a isso, nós temos o poder constituinte derivado. Poder constituinte derivado é aquele limitado e condicionado, ou seja, para se criar uma emenda, para se propor uma emenda constitucional, a gente tem condicionamentos, ou seja, a gente tem que seguir uma série de requisitos para fazer isso. Então, ele é limitado, ou seja, não cria esse poder de poder mudar a Constituição sempre, não. Tem uma limitação. Como eu falei para vocês, direitos e garantias são cláusulas pétreas, não podem ser mudados nunca. Então, tem essa limitação. Tem sobre uma matéria que não vai poder mudar. E esse derivado, ele tem isso de reformar a Constituição, de acrescentar as coisas na Constituição. E é isso. O poder constituinte originário, aquele que cria mesmo origem. O derivado, ele já vem derivado de alguma coisa, ou seja, que vai reformar, mudar a Constituição. E por último, a gente vai falando da eficácia e aplicabilidade dos direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais, a maioria deles presente do nosso artigo 1º ao nosso artigo 5º, eles têm uma eficácia. E a gente vai definir essa eficácia em vertical ou horizontal. A vertical é mesmo aquela linha reta. E ela tá Estado, liberdades individuais e os particulares. A eficácia vertical dos direitos fundamentais é a aplicação de tais direitos na relação entre o particular, que está aqui, e o Estado. Ou seja, é, é aquela noção de que o Estado, quando vai fazer algo, deve respeitar esses limites, deve respeitar essas garantias e direitos fundamentais, ou seja, Estado que ele tem mais poder, ele é maior, ele tem mais essa hierarquia acima dos particulares, porque o Estado, ele preserva a ordem nacional. Então, ele tem essa superioridade, entre aspas, com os particulares. E aqui estão os particulares. Mas no meio aqui, a gente tem esses direitos e garantias fundamentais. Ou seja, o Estado não pode passar por cima disso. Essa eficácia também se serve ao Estado, mesmo ele sendo hierarquicamente superior aos particulares, ele deve respeitar os direitos e garantias fundamentais. E a eficácia horizontal, aqui ficou meio ruim, mas depois eu vou arrumar para mandar para vocês isso. Os direitos e garantias fundamentais não devem se valer apenas para relações entre o Estado e os particulares. Então, a horizontal é mesmo horizonte, agora já é uma linha reta, já deitada, particular e particular. Ou seja, em uma relação entre pessoas naturais, pessoas normais, eu e você, por exemplo, a gente tem que respeitar os direitos e princípios das garantias fundamentais devem ser respeitados. Quando vocês chegarem lá na matéria de contratos, vocês vão perceber muito isso. O contrato fala muito disso. Tem que ter essas eficácias. E na horizontal, ela é medida meio por alguns princípios. Princípio 1.
Eficácia direta ou imediata. O judiciário aplica diretamente aos particulares, pois não precisa de leis para ter eficácia. Imagina que está falando entre duas pessoas, dois particulares. Esse direito, por exemplo, o exemplo aqui, que é o direito à privacidade, ele não precisa de uma lei a mais para ter essa eficácia. É imediato essa eficácia. Essa eficácia é direta, que a Constituição mesmo já garante. Que a eficácia, o que a Constituição garante que o indivíduo, a casa do indivíduo, seu domicílio, não pode ser inviolável, ou seja, a nossa privacidade não deve ser violada. Então já é eficaz. Não precisa de uma norma a mais para dizer isso. Princípio da eficácia irradiante. Alguns direitos e garantias irradiam eficácia a todos os ramos do direito, até mesmo entre os particulares, devido ao processo legal. Devido ao processo legal, ele tem essa eficácia radiante, porque ele não se limita apenas a um ramo do direito. Ele se estende, ele vai para diversos, ele caminha para outros diversos ramos do direito. Princípio da eficácia imediata positiva, alguns direitos e garantias precisam de leis para se concretizar. Por exemplo, a lei da liberdade ao trabalho, que aqui está colocada também. As leis de trabalho, de liberdade, lei trabalhista, apesar de estar garantida na Constituição, para ter essa eficácia, ela precisa de uma lei a mais que fale sobre ela, ou seja, que regule aquele direito. E o princípio da eficácia imediata e negativa. Alguns direitos e garantias não podem ser obscurarizados pela lei. Proibição de tratamento desumano, ou seja, imediata positiva. Garante alguma coisa para você, mas precisa de uma norma para poder regular aquele direito. Ou seja, para ele ganhar plena eficácia, precisa de uma norma para estar regulando aquele direito. Eficácia negativa. As garantias fundamentais não podem ser obscurizadas pela lei, ou seja, as leis não podem falar sobre tratamento desumano, tratamento degradante, ou seja, as leis são proibidas de falar sobre certos assuntos. A negativa e o positivo. Irradiante. Vários outros ramos do direito vão englobar esse princípio, e a imediata, ela não precisa de nenhuma outra lei para falar sobre ela, ou seja, ela já ganha sua eficácia plenamente sendo esse direito. É inviolável a privacidade da pessoa, é inviolável a privacidade da pessoa. Não precisa de uma segunda lei, não precisa de uma lei a mais para falar sobre isso, para garantir isso. E aqui a gente encerra falando sobre eficácia vertical e horizontal. Então, na prova integrada, são todos esses conteúdos que vão cair. Constitucionalismo, classificação das constituições, históricos das constituições, poder constituinte e eficácia e aplicabilidade dos direitos fundamentais. São 5 questões, cada questão está tratando de um tema. No final aqui, acho que falei tanto que já estou até perdendo a dicção. Boa tarde a vocês, tenham uma ótima semana, obrigada para quem assistiu e a gente se vê, acho que daqui 2 semanas, que semana que vem é a prova integrada, e pessoal da noite, eu vou ir na sala de vocês fazer uma revisão, como já foi falado para vocês. Então, tenham uma ótima semana, bom final de semana para vocês e bom feriado.